Graças a Deus, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ler um texto, a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 7 e 8 e o 10. Versículo 7 diz assim: E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o proibiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Tróade. E Paulo teve de noite uma visão em que apresentava-se um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Graças a Deus, né? Temos aqui um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada, uma história a qual Paulo não estava entendendo a sua chamada. Paulo tentou ir para uma cidade, o Espírito Santo não lhe permitiu. Paulo tentava ir para uma outra cidade pregar o Evangelho, o Espírito de Jesus lhe proibiu para que ele não fosse. Então Paulo teve uma visão, diz a Bíblia, e na visão Paulo percebeu que Jesus queria que ele fosse anunciar o Evangelho na Macedônia. Então, queridos, não é sobre essa história missionária de Paulo, sobre essa segunda viagem missionária de Paulo. O que eu quero tratar com os irmãos, o que eu quero interagir com os irmãos, como é que se explica muitas vezes a chamada de Deus. Observe que Paulo queria pregar no lugar, o Espírito Santo disse: você não vai. Jesus disse: você também não vai para o lugar que você quer ir, você vai para a Macedônia. E na Macedônia você vê que Paulo passa uma luta muito grande. Vocês conhecem a história. A Macedônia, eu creio que foi o lugar que Paulo mais sofreu, né? Por conta da chamada de Jesus. Muitas vezes nós sofremos muito, mas é a chamada de Deus, né? E eu tenho um tema da irmã Ellen Cleide, a paz do Senhor Jesus. Ela colocou assim: Deus é bom mesmo em momentos difíceis. Olha para isso. Muito bem, irmã Ellen Cleide. Deus é bom mesmo em momentos difíceis. Sim, porque Paulo e Silas passaram momentos difíceis. A Bíblia fala o que é difícil. Difícil é que não é fácil, né? Difícil difícil é aquilo que a gente não pode fazer. Glória a Jesus. Difícil é perigoso, difícil é aquilo que é arriscado, que é perigoso. E observe que o texto lido fica claro que Deus é quem manda eles ir a Macedônia, porque eles proibiram por 2 vezes de ir para onde eles queriam ir. E alguns exemplos para você ver que não dá para entender a chamada de Deus, é melhor você aceitar do que querer entender. Observa Daniel, né? Por que Deus não proibiu que ele fosse jogado na cova dos leões? Deus poderia ter proibido. Daniel, um servo de Deus, mas Deus não lhe proibiu, né? Deus deixou que jogassem ele na cova dos leões, né? Observe que Deus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem jogados na fornalha ardente, na fornalha quente. Deus não proibiu. Observe que Deus não impediu que os irmãos de José jogassem ele dentro do calabouço, dentro daquela cisterna. Não. Isso é muito interessante, irmão. Por quê? Porque Deus não proibiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Sim, para que Daniel tivesse uma experiência com Deus. Você pode imaginar Daniel, quando passava naquele local, ele dizia assim: um dia fui jogado nessa cova, mas Deus, ele entrou dentro dessa cova aqui e acalmou os leões. Imagine aqueles 3 jovens, quando passavam dentro daquela fornalha, dizer assim: eu tenho uma experiência. Jogaram nós 3 dentro dessa fornalha e Jesus veio e esfriou o fogo aqui. Então é isso que acontece na sua vida e na minha. Deus nunca vai impedir você de passar por um sofrimento. Deus nunca vai impedir você de passar por uma luta, para que você tenha que dizer o que Deus fez com você na sua vida. Olha Paulo. Jesus manda Paulo ir a Macedônia, e Paulo queria ir a Bitínia.
E Jesus manda ir a Macedônia, e Paulo faz uma obra muito grande na Macedônia. Por quê? Expulsa um demônio de uma menina que adivinhava, que dava lucros aos seus senhores. Diz a Bíblia que Paulo repreende aquele mal, aquela mulher liberta. Olha o bem que Deus fez àquela moça e a obra de Deus. Mas diz a Bíblia que toda a cidade se alvoroçou contra Paulo e Silas, né? Haja visto, a história fala que 750 mil pessoas, tudo contra Paulo e Silas, jogaram Paulo na prisão. Deus podia ter impedido que Paulo fosse para a prisão. Antes Paulo foi chicoteado com Silas no meio da praça. Deus podia ter impedido, e mesmo assim Deus permitiu que os dois meninos, que os dois jovens fossem para um cárcere, para um presídio de alta segurança, de segurança máxima, e ali ficassem trancados, seus pés amarrados num tronco, na escuridão. Diz a história que 12 cadeias adentro, impossível de sair de lá em uma só cadeia, e 12 adentros ainda. Deus não impediu isso. Por quê? Porque Deus ainda queria fazer uma obra dentro daquele cárcere. E diz a Bíblia que à meia-noite Deus, ele arrebenta aquelas grades. Diz a Bíblia que os soldados ficaram tudo atônitos. O carcereiro queria se matar, porque sabia que se Paulo e Silas fossem embora dali, eles iam morrer. E quando eles iam morrer à espada, Paulo grita: não faça isso, não morra, não se mate, porque nós estamos aqui. E aí conclui a obra que Deus queria fazer ali, né? E aquele moço disse: o que é que eu tenho que fazer para ter a minha salvação? Aí Paulo fala: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Moral da história: Deus não vai impedir você de passar por uma luta, porque Deus tem um plano que você não entende. Talvez essa luta que você esteja passando seja para salvar o seu irmão. A luta que você está passando para salvar seu pai, sua mãe, sua vizinha. E Deus não lhe poupa de você passar pela situação difícil. Então glorifique a Deus por tudo. Louve a Deus no meio da luta. E dentro daquele cárcere, diz a Bíblia que Paulo e Silas louvavam o Senhor. Silas adorava e Paulo louvava. Ou seja, em meio à dificuldade, louvar a Deus ainda é o melhor lugar. Amém? Que Deus abençoe. Guarde essa palavra. Não reclame dessa luta. Essa luta tem um propósito de Deus que você não está entendendo. Gente próxima a você vai se salvar através do teu sofrimento, porque você é um canal de bênção na mão de Deus. Que Deus abençoe. Compartilhe o vídeo. Vai na minha página lá que eu vou postar depois lá. Em nome de Jesus. Me segue lá. Me segue no Facebook. Me segue na minha página. E se inscreva no meu canal. Em nome de Jesus.